Olá, gente, tudo bem? Hoje o assunto é diferente, não será concreto. Eu vou mostrar para vocês um estudo de caso sobre uma recuperação de uma fachada do edifício, tá? O laudo que foi feito, essa obra ainda não foi executada, só foi entregue o laudo. É um edifício, né, situado na zona sul de São Paulo, de alto padrão, num bairro muito bacana, que eu não posso falar onde é, mas é na zona sul. Ele foi construído há cerca de 35, 40 anos e o síndico desse prédio resolveu fazer um laudo antes de fazer a recuperação. Com esse laudo ele vai chamar as empresas lá, vai fazer o orçamento, tá? As normas adotadas nesse laudo aqui foi a 13749, revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, e especificação a 7200, execução de revestimentos de paredes e tetos de argamassas inorgânicas, procedimento, a 13281, né? A 13528, também que análise de aderência superficial, e a 8545, execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos, né? Vamos mostrar do que esse revestimento desse prédio ele é constituído, sistema de revestimento, tá? A gente tem uma base lá em concreto armado e blocos cerâmicos, um chapisco único comum, virado na obra aplicado, não foi aplicado chapisco adesivo sobre estrutura de concreto, prédio antigo, né? Apesar que já existia nessa época. Argamassa de embolso virada na obra e uma textura final de acabamento mineral, já na cor, né, do material de acabamento, ok? O que a gente adotou nas inspeções aí? Quem fez, eu fui lá, fiz algumas visitas, mas quem elaborou esse laudo, na verdade, depois eu fiz a correção, foi o engenheiro Guilherme de Castro Gonçalves, que ele elaborou. Então, vamos lá. Então, usamos esse martelinho de inspeção da Tramontina, com cabeça de ABS, né, ele dá um melhor impacto. Eu não gosto de martelo de metal, nem de madeira, e muito menos de borracha. O som é muito melhor do meu ponto de vista. Você tem dois tamanhos, tem o maior e o menorzinho. Menor assim, né? Vamos para o menor. Pente na Florencio de Abreu, é muito melhor para vocês. Essas pontas vermelhas elas são rosqueáveis, você substitui, também vem separado nessa mesma rua aqui no centro da cidade. Então o cordeiro desceu, foi acompanhado por um dos nossos colaboradores, todo o serviço de descida. Esse prédio em particular, eles só quiseram descer cordeiro na fachada frontal, que apresentava mais fenômenos patológicos. Então, que as outras fachadas tinham menos trincas e eram mais evidentes. Tudo bem? Então, aqui, o cordeiro, quando desceu, ele pegou um giz estaca e marcou todas as fissuras, né? Ele fez um risco com giz de cera e ao lado das fissuras existentes. Depois que desceu o cordeiro, né, foi feito o mapeamento. As plantas de fachada nós fazemos assim: desenha a arquitetura, projeta a estrutura de concreto e, por cima, você desenha os fenômenos patológicos, as fissuras que existem, soncavo, desprendimento, o que tiver de problema. Não, tem uma legenda específica para cada tipo de fenômeno patológico, tá? Aqui um detalhe aqui mais de perto, né? Você vê que tem esse verdinho aí, são áreas de soncavos, os vermelhos são fissuras, as trincas, né, que existem, né? E você tem o cinza aqui, né, que eu estou passando com o mouse, o laser aqui é a estrutura de concreto. Por que é importante deixar destacado, né? Às vezes você tem trincas que vêm dessas ligações da alvenaria com a estrutura que você tem que, para você olhar o mapeamento e entender o que está se passando no prédio. Ok? Depois que foi feito esse mapeamento, né, a equipe fez fotografou tudo com drone, né, para poder utilizar essas fotografias como arquivo fotográfico do laudo. Aí o drone ele foi feito em 100% das fachadas, né? Para poder diagnosticar as origens dos fenômenos patológicos, foram feitas uma série de janelas de inspeção sobre o revestimento. As janelas de inspeção funcionam assim: você tem a trinca, né, ou fenômeno patológico, a gente faz uns cortes, risca previamente, né, com giz, faz um corte com disco de tipo maquita, serra mármore, desta maneira, né, e remove as bordas e depois o miolo. Vamos mostrar lá. O
que a gente detém, o que a gente detectou de anomalias, ou melhor, de fenômenos patológicos nessas fachadas, né? Eu sempre utilizo esse trecho de norma da 13749 no anexo A, esse informativo. Então, você tem fissuras, eu costumo dizer, na sala de aula, nos cursos, quando vocês vão fazer, ou quando você está tendo uma aula comigo lá no Mackenzie, ou uma aula comigo em IBAP, onde for, né? Fissuras mapeadas, que são aquelas da retração, eu não vou entrar em detalhes, são 9 tipos de causas que dão retração, tá? Não vou entrar em detalhe aqui. Elas são mapeadas porque elas têm formas de casca de tartaruga, forma de mapa, né? E é devido à retração da argamassa. Ela é, quando essas fissuras, eu digo que a argamassa tem culpa no cartão. Aí você tem as fissuras geométricas, onde a argamassa, no caso de emboço, ela é vítima, né? Porque ela está lá aderida à alvenaria, ao pilar, à estrutura de concreto, ocorre uma movimentação entre esses elementos e formam fissuras com formatos definidos. Vertical, pode ser horizontal, pode ser inclinada a 45 graus, ou em arco, tá? Você tem outros fenômenos patológicos, como vesículas, pulverulência, ampolas pequenas, e expansão e descolamento do revestimento. Também não vou entrar no mérito de cada um desses, né? Quando você for fazer um curso, eu explico muito melhor. Importante vocês verem esse estudo de caso, ok? Então, a primeira trinca, a comum, que praticamente em todas as janelas ocorrem, né, ocorreram nesse condomínio, aqui nessas fachadas, é as trincas de canto de janela, né? Que a doutora Maria costumava dizer de trincas do tipo bigode, porque elas tinham um bigodinho lá no canto inferior da janela. A grande maioria das janelas das fachadas, das aberturas dessas fachadas, tinham esse tipo de fissuração, né? Aqui também, ó, um detalhe engraçado que nesse prédio aconteceu uma coisa interessante. Geralmente a trinca ela vem nesse sentido que eu estou passando aqui o laser, né? Só que ela nasceu assim, né? Muitas janelas desse lado para dentro. Bem estranho, né? Aqui, ó, nasceu desse jeito para cá, desse jeito para cá, ao invés de ser para cá, para o lado oposto. Muito interessante. Também ocorreram fissuras horizontais e transversais ao longo das molduras dos beirais, beirais de janela, né? Marquises e terraços. Assim, um monte de fissuras. Você vê aqui na cobertura, né? Várias fissurinhas nas molduras, né? Executadas na fachada também, né? Olhando em detalhe. Você tem até no topo do prédio, né? Você tem uma moldura grande lá, destacando o revestimento de acabamento do topo, tá? Em todo o perímetro do prédio estava desse jeito. Também o pessoal não põe rufo, né? Tem que ter rufo. O pessoal não põe rufo, tem que ter rufo. Eu fui na Alemanha, o pessoal colocava rufo. Até em moldura tinha rufo. Né? Eu já postei, acho que não sei se eu coloquei isso no YouTube, no Face, mas eu devia ter colocado aqui também. Mas quando eu vou apresentar outra obra, eu vou colocar esses detalhes que eu peguei lá. Vou montar um vídeo mostrando muito interessante as coisas que eu vi por lá. Aqui também, ó, tá vendo? Nessa região aqui, também soltando, ó, molduras, fissuras transversais, né? Essas molduras são em pré-moldados de concreto. Tá? Desculpa, EPS. Aqui também, ó, tá vendo? Um monte de fissurinha, mas todos os andares tinham essas fissurinhas. Você olhava um mapeamento assim, tudo marcadinho. Aí ficou tudo marcado lá, com giz estaca vermelho, que era para destacar bem, né? Aqui a mesma coisa, soltando também, do beiral, aqui essa argamassa de regularização nas varandas dos apartamentos, aqui dos dormitórios, né? Soltando aqui nos dormitórios, aqui também no living da sala, né? Também tinha uma coisa bem interessante, que era os guarda-corpos com corrosão, bem nos apoios, deu corrosão aqui, devido ao contato da peça metálica com o cimento, né? Infiltração, não tem acabamento com selante, nesse entorno infiltra, está a corrosão trincando e expulsando o revestimento de argamassa de topo desses peitoris, né? Como está aqui, por exemplo, que trincou e foi embora. A trinca abriu-se, aí que entra mais água mesmo, né? Aqui também trincou, contribuindo para entrar mais água. Aqui também, ó, em volta, trincado, né? E assim vai indo. Aqui também, ó, até nasceu uma plantinha aqui, bem na fissura, na fachada ecológica, aqui uma samambaia. Aqui nasceu essa plantinha, aqui ficou bonitinho na varanda, para quem não tem vaso, mas nasceu uma plantinha. E
Sujidades, manchas escuras de fuligem, proliferação de fungos, né? Nas fachadas em geral, todas elas, principalmente nos últimos pavimentos, porque o condomínio não fazia a manutenção mínima de lavagem das fachadas. A norma lá de reforma, ela recomenda, né? A cada 3 anos, pelo menos lavar as fachadas para tirar essa sujidade. Isso é muito importante. O fungo, ele se alimenta, né, das resinas, da pintura, e vai deteriorando mais ainda esse tipo de acabamento. Tanto as texturas cimentícias quanto as texturas acrílicas, principalmente. Tá bom? Qualquer dia eu vou dar uma aulinha aqui de fungos para vocês entenderem mais. Até da Costa Negra, lá que a Fernanda Craveiro, ela comenta no livro dela. Tá bom? Acho bem interessante. E você tinha também acúmulos de fuligem, que eu achei interessante. Ó. Aqui onde tem uma fissura, a água passava por essa trinca, por essa moldura, e criava todas essas manchas aqui no primeiro andar, né? Que aqui é o térreo, é uma sobreloja, pé direito duplo, né? Você vê que todo no perímetro, assim, desse jeito, né? E na cobertura, no rio, nenhum tipo de rufo é muito importante. Eu queria saber por que arquiteto não põe rufo no projeto. Tem uma obra que eu vou lá em Piracicaba, de um cliente, muito importante, né? A mesma que construiu esse prédio. Eu falei, mas, poxa, você não põe rufo. Ah, mas aí você põe, o pessoal reclama, porque é questão do produto, não querem colocar. Aí a gente não põe, depois a gente vai lá na assistência técnica e coloca. Quer dizer, é um absurdo, isso é também de uma burrice. A pessoa não colocar um rufo em áreas horizontais com argamassa, porque vai trincar e vai soltar. É uma burrice, desculpe dizer. Não é isso porque tem publicação falando dessa importância, né? Tem até um artigo do professor Paulo Helene, no Ibracon, falando de expulsar a água da fachada. Então, o rufo é muito importante. Tá? E aí, por que ele cria em toda a fachada generalizadamente fissuras de retração, teia de aranha, né, devido à retração plástica da argamassa de embolso. Bastante fissuras de retração. Bastante fissura. Onde a gente marcou, deu para marcar aqui na fachada frontal, a gente marcou, mas na de trás também tinha bastante fissuras de retração nesse prédio. Tá? Aqui, ó. Bastante fissurinha, né? Bastante, no prédio inteiro. Bastante fissuras de retração mesmo. Né? Fissuras verticais também na ligação da amarração da alvenaria aos pilares. Isso a gente encontrou aqui na fachada frontal, olhando em detalhes, aqui, ó, tá vendo? Que é um pilar desse lado, alvenaria desse outro lado oposto. Aqui também a mesma coisa, e nas outras fachadas a gente também detectou isso daí. Tá? E também fissuras transversais e equidistantes, né? E horizontais situadas nos peitoris das janelas, muita fissurinha aqui, ó, né? Nessas aqui, soltando. Por que a gente queria saber o motivo disso? Porque uma argamassa de regularização estava se soltando, a gente descobriu numa janela de inspeção, tá? Aqui também, ó, soltando, aqui também soltando os peitoris, aonde você tem as molduras, tá vendo? Trincando aqui também. E soncavo em argamassa tinha muito pouco mesmo, né? Então, o que tinha que marcar, o que foi registrado foi marcado que representa por esse X aqui, como por exemplo, né? Mas é muito pouquinho mesmo, bem pouquinho de área de soncavo. Ainda bem, né? Porque ajuda bem não ter isso daí. Foram feitas também, além de fazer vistoria de fachada, é importante você fazer vistorias internas em alguns apartamentos. Geralmente a gente recomenda para o cliente que nós queremos fazer as vistorias internas nos últimos 2 andares, no primeiro, né, andar também, e algum pavimento no meio do prédio que alguém esteja reclamando de infiltração ou de trinca. Assim, eu acho que os últimos 2, por quê? Seria uma irritação térmica da laje de cobertura, e os últimos andares sofrem mais chuva, sofrem mais a dilatação térmica da laje de cobertura, sofrem mais sol, né? O primeiro, que você tem um efeito das deformações da laje do primeiro andar, aliás, do térreo, né? Porque geralmente o pavimento do térreo, as paredes não coincidem, então você tem maior deformabilidade da estrutura, então costuma ter mais trincas também.
no primeiro andar tipo, quando o térreo, principalmente o térreo for em pilotis. E outra coisa também, né? Você tem um efeito ao longo do tempo chamado encurtamento dos pilares, que também resulta em microfissuras nas próprias alvenarias e revestimento. Por isso que a gente pede para vistoriar o primeiro andar da torre. Bom, tá aqui o apartamento, são 2 por andar, são apartamentos grandes, né? Foram vistoriados esse aqui, tá? E vamos lá, no 21, o que a gente viu? A mesma fissura que você tinha por fora, ela acontecia por dentro, era passante e dava umidade, tá? Aqui também, ó, trinca que é igualzinho, a mesma inclinado aqui, né, que a gente via lá fora, acontecia por dentro. A gente via pela janela também, né, desses apartamentos, a moldura se destacando, né, de em volta da janela. A gente viu fissuras aqui na ligação, né, na face externa que coincidia a ligação do pilar com a alvenaria, né, do dormitório. Aqui também tinha uma fissura nesse canto, é bem fininha, mas também tinha aqui no canto de janela, em outro dormitório, né? Aqui destacando a moldura em volta de janela, né, no apartamento do primeiro andar, que na verdade é segundo pavimento. Aqui também destacando, ó, a moldura, aqui também soltando, né, aqui, ó, no meio do vão, no canto do vão trinca de bigode, a mesma da fachada aparecer por dentro também, né, aqui a mesma coisa, outro dormitório, né, aqui no topo superior da abertura também fissurinhas, né, aqui numa varanda, ó, tendo uma fissura por causa do possível destacamento dessa região, tá? E janelas de inspeção, para que servem as janelas de inspeção? Para auxiliar no diagnóstico, ainda mais se são, tanto faz fissuras geométricas ou fissuras mapeadas. Então, como é que funciona? Você pega lá uma trinca, delimita essa área, você vai cortar primeiro o lado externo, depois o lado interno, né, para a gente poder analisar todo o sistema de revestimento, se a fissura, ou se o soncavo, por exemplo, aonde que está rompendo, se é na textura, se é no meio da camada, se é no chapisco, se é na base, né, onde que está se soltando. Então, primeiro você delimita, corta a área externa, removeu e analisa a parte interna, se ela fica aderida, depois você tenta removendo assim, para ver o quanto, se ela sai fácil ou se sai difícil. É uma maneira qualitativa de avaliar a aderência, tá? Vai muito do seu sentimento interno. Bom, então assim, e também vai servir para a gente analisar, né, qual é o substrato, a espessura da argamassa de embolso, se tem chapisco, qual o tipo de chapisco é virado na obra, se é um chapisco colante, adesivo, né, qual o acabamento, a espessura do acabamento final e tudo mais, tá? Foram abertas 6 janelas de inspeção em patologias diferentes, né, em trincas e soncavos. A primeira foi uma janela de inspeção em canto inferior para ver se existe ou não contraverga. Abrimos essa janela, foi lá, abriu, né, removeu o revestimento externo. Ó, a gente pode ver que a trinca, ela vem lá da base, certo? Vem lá de baixo. Então, o que é isso? É uma fissura geométrica. A argamassa está sendo uma vítima. O que a gente pode notar também nessa abertura aqui? Ó, não tem nenhum tipo de tela de reforço no embolso. Tudo bem, naquela época não se falava disso. Então, hoje em dia colocaríamos, né? A hora que a gente abriu, né, a gente viu que foi removido tudo, né? A gente, inclusive, quebrou o bloco cerâmico para ver se tinha contraverga. Não tinha nada. Então, não tem contraverga. Foi feita a abertura sem contraverga. Por isso que a maioria das janelas romperam. O canto de janela tem um esforço extremamente grande de fretagem. Na aula eu explico bem isso daí, lá quando vocês fazem curso. O que é esse esforço que ocorre? Então, você tem que reforço na parte superior e na parte inferior para combater esses esforços de fretagem que existem. Aí no prédio não tem, por isso que trincou daquela maneira maluca, né? Hoje em dia a gente faz o seguinte, além da verga e contra-verga, a gente coloca telas no revestimento externo, telas metálicas no meio da massa, para, caso a massa saia muito grossa, para também ter um reforço difuso. Eu explico bem o que seria isso daí, nos postos. A espessura limite de embolso, por norma, é de 20 a 30 milímetros. É tolerável até uns 5 centímetros, a gente sabe disso. Mas no local nós observamos 85 milímetros de espessura, uma baita de uma massa muito grossa.
Então, essa massa de 85 milímetros, ela está tão rígida, quanto mais grossa, mais rígida ela fica. Então, ela não consegue trabalhar solidário a base. Mesmo que tivesse contraverga, ela ia trincar, né? Por falta de reforço no emboço, porque ela ia pensar, de tão grossa que ela ia pensar que ela é uma parede, então ela não tem aderência junto com a alvenaria, se existisse a contraverga, nessa contraverga que ia segurar todo esse desaforo. O revestimento ia ter que também ter tela de reforço. Bom, por isso que hoje em dia a gente põe essas telas de canto. Outra janela de inspeção tipo 2 vertical. Vamos ver se é na ligação de pilar com uma alvenaria, na amarração. Lá nós abrimos, você vê que a trinca ela vem de base, né? Aqui, ó, desse jeito, a vertical, rompendo, né, por toda a espessura do emboço. A hora que a gente removeu, né? O que a gente viu, né? Foi utilizado o chapisco comum, virado em obra sobre a estrutura de concreto. Né? Isso não dá, por isso que ele comenta, o Guilherme, que a remoção foi muito simples, muito fácil. Chapisco comum sobre estruturas de concreto, você não tem boa aderência. Tem que ser o chapisco adesivo por causa da cola que ele tem. Né? Dá mais adesividade. Você vê que está também liso o concreto, né? Não foi nem escovado, lixado. Então, a bundinha de nenê lá é difícil aderir. E aí a trinca, ó, vindo lá da base. Tá? Olha que a gente removeu a parte central. O que a gente descobriu? Ó, pilar, alvenaria. Olha a abertura aqui, a trinca aqui. Né? Então, assim, a compactação da cabeça do bloco no pilar não foi boa. E se tivesse chapisco adesivo, eu teria aqueles dentes que contribuiriam para uma aderência química adequada. Tá? Então, a espessura, bem grossinha, né? 6 centímetros. Olha quantas camadas de emboço. 1, 2, 3 camadas de emboço. Deveria ter tido uma tela aí também. Ó. E a trinca, ó lá, ela veio lá da movimentação de base. Ok? Então, espessuras acima do recomendado de norma, essa norma é de 2013, né? O que a gente sabe que tem que tomar cuidado hoje em dia? Né? A amarração à química, ligação da cabeça do bloco com argamassa e chapisco adesivo no pilar, né? Você tem esses dentes aqui que melhoram essa aderência, e uma tela de reforço, inclusive no emboço, faríamos assim hoje em dia, e, né, e essas telinhas de amarração. Lá eu não quebramos o bloco para ver se tem essas telas. Acredito que não, porque é um prédio antigo, mas os cabelos deveriam existir, que está na norma de 8485, a norma antiga de alvenaria, tá? Uma fissura de retração também. Fomos lá, abrimos essa fissura lá na cobertura, que é onde a gente tinha acesso, né? Apesar de ter tanta fissura, né, teve uma certa dificuldade baixa, assim, de aderência. Foi fácil arrancar. Muita trinca, né? Então, se estruturou a aderência do revestimento nesse local da janela. Quer dizer que os outros lugares estejam assim também. Tá? A fissura, a retração foi tão grande que ela foi lá para dentro. Tá bom? Aqui, a espessura de massa de 5 centímetros. Poxa, mas massa grossa, mesmo assim, dessa retração? Sim. Se ninguém curou, vai dar retração. Eu não sei se foi feito, eu não sei o consumo de cimento, pode ser que tenha pouco cimento, ou muito cimento, fica muito rígida, né? Tem vários, usou Macau que parece uma qualidade. São, como eu disse, são uma série de fatores que contribuiriam. E o erro foi feito, porque o prédio inteiro está começando a ter, acredito que seja falta de cura nesse emboço, e um aditivo para reter essa água dentro da argamassa, tá? Durante todo o processo das primeiras, né, 24 horas, 72 horas de cura do emboço, tá? Talvez isso. Foi feita uma janela 4, né, localizada em região na cobertura, com som cavo. Olha que nós abrimos, o que a gente descobriu? Né, corrosão de armadura. Então, assim, é bem em cima de uma viga, com corrosão, pois está contribuindo para ter som cavo, tá? Aqui, ó. E aí até que não está tão corroído assim, mas tinha essa corrosãozinha que auxiliou a ter esse som cavo. Espessura de massa, 5 centímetros. O prédio está bem assim, 5 a 8, né? Abri uma janela J6 também, sob topo de moldura, lá na cobertura do prédio, para saber por que todos os chapins ali, por que lá na cobertura tem tudo trinquete distante, por que tem som cavo, fissura. A hora que a gente abriu, a gente detectou que é uma massa de regularização em cima lá da moldura, lá do
Chapin, né? Aí existia uma telinha lá embaixo, provavelmente de impermeabilização desse concreto, dessa aba de concreto lá na cobertura, né? Mas e aí, essa massa inteira aqui, sem nenhum tipo de reforço de tela, para que quando fosse dilatar, segurasse, não tinha isso, ó. Só essa telinha aqui, no fundo, ela não funciona para nada. Está funcionando, talvez, eu acredito que esse material aqui é um impermeabilizante, mas a massa mesmo, por isso que ela se soltou fácil. Então, você soma o fato de não ter um rufo, mais essa massa de 3 centímetros, sem nenhuma estruturação, né? Aí essa tela aqui só servindo para estruturar a impermeabilização existente sob, né, essa argamassa de regularização, 3 centímetros. Tá? Soltou muito fácil, viu? Bem, comentei com vocês, né, sobre o prédio, os fenômenos patológicos e as origens, tá? Vou morrer aqui nesse vídeo. No próximo vídeo vamos ter a parte 2 desse prédio, que é o procedimento de recuperação. Então, agradeço, né, a minha equipe, principalmente ao engenheiro Guilherme de Castro Gonçalves, que ajuda na elaboração do laudo, e o engenheiro Caio Pascoalin Menezes, que está ajudando bastante na edição dos vídeos do YouTube. Muito obrigado e deem o seu joinha, tá? Aperte o sininho lá para vocês verem vídeos novos, e muito obrigado. Um abraço a todos.